participe. Em nome do Senhor Jesus, já estamos em ritmo de festa. Diácono Amauri, esse aqui, servo de Deus. Tua nova identidade aí, filho, em nome do Senhor Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Agora já veio para o Campo Grande. Graças a Deus. Qual o Senhor pela vida dele? Graças a Deus. Irmãos, fica de pé em nome de Jesus. Coisa rápida. Louvo a Deus pela vida do presbítero Viana. É o texto que foi lido a nossa leitura devocional. Quantos que se lembram? João 15. Vamos voltar nesse texto em nome de Jesus. Amém. Vamos ler até o 7, para nós ganharmos tempo em nome do Senhor Jesus. O texto bíblico vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara desse mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem e o lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, toda a igreja, esse último versículo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Obrigado pela explanação, que eu não posso voltar no termo, na parte que você já falou, fazendo a analogia perfeita e brilhante do Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e da videira. Foi exemplificado aqui, falado sobre a videira, uma das principais árvores de Israel, falando da sua utilidade, da sua simbologia, e mostrando também, irmãos, Jesus Cristo aqui nesse texto, ele está fazendo uma comparação da igreja, que somos nós, do seu povo, dos seus discípulos, nós, a relação Pai, Jesus, ele está dizendo, eu sou a videira, e meu pai é o lavrador. Ou seja, quem é a videira? Jesus. Uma analogia. Quem é o lavrador? Nosso Pai Celestial, né? Toda vara em mim. Se você ler essa expressão em mim, no capítulo 15, você vai encontrar mais de 10 vezes essa expressão em mim, falando de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, a nossa vida espiritual, ela não tem sentido, ela não tem razão de ser, né? Se nós não estivermos conectados, ligados com Jesus. Se nós não estivermos em Jesus. Aqueles que se lembram do primeiro hino da harpa cristã, que nós fizemos menção e depois falamos sobre ele, e depois veio a diaconisa Socorro também, no mesmo hino, repetindo no mesmo hino, que foi o 400 da harpa cristã, que nós cantamos em Jesus, vivendo cada dia. A igreja precisa estar em Jesus. O ministério precisa estar em Jesus. As irmãs precisam estar em Jesus. Os irmãos precisam estar em Jesus. As crianças precisam estar em Jesus. A juventude precisa estar em Jesus. Essa palavra em vai dar uma ideia de ligação, de conexão. Conexão com quem, irmãos? Com Jesus. Não basta termos uma carteira de membro, não basta fazermos parte de um ministério, não basta fazermos parte de uma denominação, não basta irmos à igreja periodicamente, não basta cantarmos ao Senhor lá uma vez ou outra, não.
Essa palavra em, irmãos, ela vai dar uma ideia de permanência, vai dar uma ideia de habitação, vai dar uma ideia de morada. Ou seja, estar em Jesus não significa que eu entro hoje e saio amanhã e vou embora, não. Esse estar aqui é diferente daquele estar que é ocasional, daquele estar que é temporário. Esse estar aqui é um estar permanente. E é por isso que o próprio Jesus Cristo ele vai dar e vai falar assim, ó, permanecer em mim. O que é permanecer? É você fazer de Jesus a sua morada. Glória a Deus. É o crente fazer de Jesus a sua morada, a sua habitação. Nós fazemos de Jesus a nossa morada e Jesus faz de nós a sua morada. Glória. Você está entendendo? Nós somos morada dele e ele é a nossa morada. É uma via de mão dupla. Vai mostrar, quando nós falamos de morada, vai falar de uma comunhão íntima que cada um de nós precisamos ter no nosso dia a dia, no nosso alimento diário, no nosso devocional, na nossa vida secular. Todos os dias nós precisamos estar em Jesus. Nós não sabemos quando que o mal virá, nós não sabemos quando que o inimigo vai se levantar contra a nossa vida, mas se nós estivermos em Jesus, conforme o Salmo 91, ele vai dizer, o que o Salmo 91 vai dizer no versículo 1? Aquele que habita onde? No esconderijo do? A sombra diz. E se a gente está em Jesus, nós temos descanso. Se a gente está em Jesus, a gente tem segurança. Se a gente está em Jesus, a gente tem proteção. Se a gente está em Jesus, a gente tem refrigério. Vamos passar por luta, mas temos refrigério. Estar em Jesus significa que o maligno vai tentar, mas vai se aproximar, mas vai olhar para você, mas vai olhar para aquele que está contigo. Não posso. Já viu o diabo? O diabo não é bobo, não. Ele não está sozinho, não. Ela não está sozinha. Ela está acompanhada. Mas alguém olha assim, mas não tem ninguém. Os olhos naturais você não vai ver, não. Agora, pelos olhos espirituais, você não pode ser tocado. Por que não pode ser tocado? Você está em Jesus. Em Jesus é proteção, irmãos. Em Jesus é cuidado. É um cuidado permanente que Ele tem conosco. Estar em Jesus significa que a nossa vida ela só tem sentido quando as suas palavras elas alcançam o quê? O nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. Estar em Jesus, irmão, é diferente daquele que ouve a mensagem e vai embora e segue o seu caminho. Esse não está em Jesus. Estar em Jesus, irmãos, não é uma pousada. Pousada você tem dia de entrada, tem dia de saída. Você chega ali, chega na sexta-feira e sai no domingo, acabou. Check-in, check-out. Entrada e saída, acabou, irmãos. Em Jesus não é pousada. Olha para esse crente que está do outro lado, fica para ele. Não é pousada não, irmão. Ou seja, não é só quando você está aqui, que ambiente gostoso, que foi culto lindo, culto maravilhoso. E depois? E depois do culto? Glória! E depois que as portas se fecham? E depois que as luzes se apagam? Quem somos nós? Estar em Jesus é o estado permanente. É uma comunhão íntima e constante com Ele. Estar em Jesus é uma dependência espiritual. Nós estamos reconhecendo que tudo que nós precisamos vem dele. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da esperança, Ele é a fonte da justiça, Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte da paz. Tudo que a nossa alma precisa vem dele. Tudo que o nosso espírito precisa vem dele. A gente encontra nele. Ele é completo na nossa vida. Ele é suficientemente poderoso na nossa vida.
Ele é glorioso na nossa vida. Ele é majestoso na nossa vida. Estar em Jesus, irmãos, você vai passar pelas lutas, assim conforme o irmão falou, vai passar pelo vale da sombra da morte, mas neste vale Ele está contigo. Porque o salmista Davi, ele que não é bobo, que não era bobo, ele falou no versículo 1, Salmo 23, 1. O que ele disse? O Senhor é o meu pastor. Ele fez do Senhor o seu pastor. O pastor é aquele que cuida, é aquele que trata, é aquele que zela, é aquele que vela, é aquele que leva aos pastos verdejantes, é aquele que leva às águas tranquilas. Pastor é aquele que tira o carrapicho, é aquele que dá o norte, aquele que aponta o caminho, aquele que conduz as ovelhas em segurança. Ele é o nosso pastor. É Ele que nos leva às águas tranquilas, é Ele que nos leva aos pastos verdejantes. Ele sabe onde tem um alimento fresquinho para a nossa alma, irmão. Ele não dá coisa podre, Ele não dá coisa estragada para a gente. O alimento que vem de Deus é fresquinho, irmão. É alimento que faz bem a nossa alma, que faz bem o nosso espírito. Ele leva as águas tranquilas, águas que vão também refrigerar o quê? A nossa alma. Ele vai dizer, refrigera a minha alma. É Ele que nos leva pela vereda da... Olha só o caminho dele, vereda da justiça, o caminho da justiça. É Ele que é nossa justiça. É Ele que é nossa justiça. Estar em Jesus é você reconhecer que Ele é suficientemente poderoso na tua e na minha vida. Estar em Jesus vai mostrar uma dependência espiritual. Somente espiritual não, irmão. Uma dependência completa dele. Alguém já disse aqui, se a gente deita e dorme em segurança, é por causa dele, né? A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. É Ele que, é Ele que guarda a nossa vida. Meu irmão, não é uma arma, não é uma pistola, não é nada disso não. Você está dormindo, mas você está com a tua vida repousada nele, em Jesus. O salmista Davi, ele diz, em paz eu deito e durmo, porque somente tu me faz repousar o quê? Segurança. Segurança, irmãos. Glória. Estar em Jesus vai mostrar nossa dependência espiritual, vai mostrar que nós estamos intimamente ligados nele, vai mostrar que a nossa permanência nele é uma permanência constante, é fazer dele a nossa morada, a nossa habitação. E ele vai dizer, toda vara, olha, observa bem, em mim. Por que ele está dizendo que não dá fruto? Porque é impossível estar conectado nele e não dar fruto, a não ser que haja uma má disposição da parte da vara. Ou seja, o problema não está no tronco. É ele. É ele que alimenta a vara. A vara é a extensão do tronco. Não é o tronco que produz fruto, mas é a vara que produz. Mas como assim que essa vara que está ligada nele não produz? Aí ele falou aqui, tem corte e tem poda. Qual que nós queremos, o corte ou a poda? A poda. O corte, irmãos, é rompimento, é ruptura, é eliminação, é a morte espiritual, é o abandono, é a exclusão. Agora a poda não, a poda é o tratamento. Então ele está dizendo, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, o propósito de Deus é que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida frutífera, glória, uma vida transbordante nele. Aleluia.
Sabe? Aquela vida que você está aqui, você está abençoando o teu vizinho, está abençoando a tua casa, está abençoando a tua família. Aonde você está, você é um mensageiro, uma mensageira do Senhor. Chegou no hospital, você está deitado ali, está esticando a mão, está entregando o folheto e está dizendo, ó, Jesus te ama. A pessoa está na fila ali da consulta ali, ó, Jesus Cristo te ama, tem um projeto, tem um plano, tem um propósito na tua vida, mas que negócio é esse? Você não perde a oportunidade. Está na fila do banco, está evangelizando, está no trânsito, está no carro, está no ônibus, está no trem, está numa condução ali, mas alguém está vendo você como luz, como sal da terra. Está no trabalho, você está ali, está louvando a majestade santa de Deus, está adorando o Senhor. Alguém te reconhece você como servo de Deus, como a serva. Olha, irmão, quantos pedidos que nós recebemos, irmão. Ora por mim, estou precisando de oração, estou precisando de ajuda, estou precisando do mover de Deus. Clama a Deus pela minha casa, pela minha família. Eu vou orar assim por você. Aí você, naquele momento ali, é uma porta que se abre para a evangelização. Ora, Deus me deu a bênção, Deus me deu o socorro, me deu a provisão. Muito mais Deus tem para fazer na tua vida. É você ser um instrumento de Deus. Alguém que está semeando no terreno onde você está lançando a semente. Toda vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Jesus Cristo falando. E mostrando, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, ou seja, não há vida espiritual, irmão, longe de Jesus. Eu não preciso dele. Ledo engano, todos nós precisamos dele. Ele está dizendo, sem ele, nós não podemos fazer nada. A fonte da vida é ele. A nossa justiça é ele. A nossa salvação vem dele. O perdão dos nossos pecados vem dele. Irmãos, para chegarmos ao céu, só por ele. Através dele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem. Ou seja, ninguém vai. Ninguém vem. Ou seja, porque ele é a passagem. A João 10 vai dizer que ele é a porta. Todo aquele que entrar por ele entrará e sairá e encontrará o quê? Pastagem. Tem que passar por ele. O caminho da salvação, irmãos, ninguém pode ser o nosso intermediário. Não existe um outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Não existe outro a quem devemos socorrer, buscar o socorro, ajuda. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é o meio. Ele é aquele que vai nos levar através dele ao Pai. Ninguém vem, ninguém vai. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Aí ele vai dizer, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim. Olha a expressão, irmãos. Não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Agora, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, irmãos, essa é a conexão dos dois lados. Como que, eu estou em Jesus? Sem palavra? Sem guardar a palavra? Sem levar uma vida de obediência à palavra? Sem levar uma vida de submissão à palavra? Não tem, irmãos. Estou em Jesus, mas eu sou rebelde. Casa rebelde? Tem como. Estou em Jesus, mas e a palavra? Não preciso. Ele é o verbo, ele é a palavra encarnada. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, olha as condições. Aí sim, pedireis tudo que quiserdes e será feito. Aqui está a razão de muitas vezes clamarem e não ter resposta. Porque não estão em Cristo. Mas eu sou crente, mas não está em Cristo. Vive uma vida desordenada, uma vida longe dos princípios. Mas eu estou em Cristo. Não.
Ah, mas eu vou à igreja. Não, não é ir à igreja. É você ser a igreja. E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, as condições para a gente ter uma vida abundante em Cristo Jesus é amar a palavra de Deus, guardar essa palavra em nossos corações. Jesus Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Aí ele está dizendo: e eu virei e farei nele, olha só, morada. Precisa ter a palavra. Não é usar a palavra por conveniência. Não é usar a palavra de vez em quando for conveniente a você. Não. Mas é você ter essa palavra guardada. É conforme já foi dito aqui. A poda, ela machuca, ela dói. Mas ela sara. É aquela enfermeira lá do tempo antigo, irmãos, quando a gente se machucava, ia com aquela casca de machucado, né? Aquela casca feia, né? Horrível, né? E a gente ia para o hospital, a gente já sabia que era diferente, né? A gente colocava aquele pano, colocava pó de café, colocava tanto aquelas misturas, aquela coisa todinha, tava aquela casca todinha, e a gente já está protegido, tá bom. Quando chegava lá, ela vinha com aquela tesourinha, com aquela gás, passava éter ali, tirava aquela casca todinha, aí sangrava, a gente gritava, era assim, irmão? Aí começava a sair sangue, mas aquele tratamento ali, uma semana depois o machucado já estava bom. Enquanto tinha aquela casca, o machucado não sarava. Mas depois que tirava aquela casca ali, fazia aquele tratamento, passava aquele éter, metiolate, aquela pomada todinha, olha, deixa assim, uma semana depois, cadê? Só tinha sua marca. Tratamento. Deus, ele trata com cada um de nós através da sua. Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus. Vamos estar orando